Vamos lá, queridos alunos, para a nossa aula 7 do mês de março, né? Então, o nosso curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, nossa disciplina Gestão Ambiental no Agronegócio. O tema da aula de hoje vai ser Gestão Territorial e Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é César Augusto Costa Nascimento, sou o coordenador da disciplina. Tá, então, pessoal, essa parte, né, é o meio rural, né, essa afirmação que ele não é mais essencialmente agrícola, né? Existem outras atividades ligadas ou não à produção agropecuária propriamente dita que oferecem importantes oportunidades de emprego e renda para a população ali residente. Então, a realidade que a gente vê hoje no meio rural, antigamente a gente viu o êxodo rural, né? Hoje a gente vê que o rural tem infraestrutura de cidade grande, né? A gente vê conforto de cidade grande em algumas situações, lógico que não são todas, né? Mas é possível você ter internet, né, coisa que até energia elétrica era difícil antigamente, estradas, né, maior quantidade de acessos, não que 100%, né, mas infraestrutura próxima, né, mas o que eu falo é mais ligado à própria estrutura de uma propriedade rural. E se a gente falar em empresa, um empreendimento rural, né, a gente pode atribuir hoje as fazendas que são empresas, né? Tem grupos, tem fazendas com CNPJ, emissão de nota fiscal, tem toda a responsabilidade aí que uma empresa tem. Tá? Então, essas diversas atividades no meio rural acabam surgindo o quê? Demandas, né? Várias demandas, né, de diferentes mercados, né? Seja tradicional, até mesmo mercados inovadores que surgem, que surgiram até mesmo com as tecnologias. Ligada aí às cadeias produtivas agroindustriais também, né? E a novos espaços, tanto para pequenos quanto para grandes empreendimentos. Né? Isso ao longo aí da vida do produtor rural, né? Do produto rural ao consumidor. Então, que a gente quer dizer com isso, né? Diversas atividades surgiram, vêm surgindo, né? Até por conta da tecnificação, até de acordo com o operacional de uma propriedade rural, até na parte de processamento de produtos, né? Diversos mercados aí acabaram evoluindo e trazendo, né, criando novos espaços, né? Tanto para pequenos como para grandes empreendimentos. Né? Então, aí há também essa valorização, né, com a implementação de atividades rurais não agrícolas, né, por conta da urbanização e com atividades decorrentes da conservação do meio ambiente, além de um amplo conjunto de atividades derivadas dessas atividades agrícolas. Né? Então, atividades que envolvem, né, nesse caso aí, moradia, turismo, né? Então, nós temos hoje o turismo rural, né, a parte de prestação de serviços, né, que na verdade são voltados para propriedades rurais, não é a próprio a cultura, né, praticar o plantio, mas são serviços que são inerentes como a parte de licenciamento, entre outras coisas também. E outras coisas que a gente vai ver no decorrer da palestra. Né? Então pode-se dizer que existem políticas agrícolas, né? Que ainda não é algo 100% que atende às necessidades, mas tem a política agrícola, tanto para a parte de recursos, como para a parte de fiscalização, licenciamento, né? Então, acaba trazendo aí, são atividades não agrícolas, mas que são voltadas para o meio rural, que é como a gente pode ver nessa parte aí, que envolve a parte administrativa, né? Que envolve da parte rural, né? Então, de certa forma, a ideia é atender essas particularidades de cada localidade e oferecer aos moradores rurais as mesmas condições e oportunidades de desenvolvimento da cidadania
né, comparado aí com os moradores urbanos. Então, a fala é a seguinte, né? Então, já que nós temos o meio rural, né, que se desenvolveu, né, e aí acabou por surgir novas necessidades aí, levar, por exemplo, as condições que nós temos na área urbana, levar a essas mesmas condições ao morador da zona rural, né? Então, por exemplo, existem instituições aí que levam capacitação, né? Como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que leva cursos para os municípios, né? Para os produtores rurais. Isso é um exemplo, né? Dando um exemplo aí de levar o conhecimento, desenvolver a cidadania e aí dar, oportunizar esses participantes do meio rural, tendo o que faz eles terem a mesma oportunidade de você fazer um curso aqui na área urbana, né? Então, essa necessidade aí, né? Então, isso vem a fortalecer a agricultura com a implementação dessa política, né, em regiões diferentes, né? E acabam se inserindo aí em meio na parte social, econômica, né? E até mesmo a parte de colonização, assentamentos, né? Aquilo que são assentamentos que tem responsabilidade do INCRA, que é o nosso Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né? E, e também essa parte de com relação à localização e por meio das relações, né? Tanto na parte econômica, né? Envolvendo todos os agentes econômicos aí. Então, ou seja, levar também a mesma estrutura que a gente tem na área urbana para o desenvolvimento da área rural, né? Também valorizando a sua cultura, né? Os seus costumes, né? E também na parte ambiental, de acordo com a disponibilidade e qualidade dos recursos naturais, né? Então, aí nesse caso tem que considerar também, né, o fato não pode ser idêntico, logicamente, à questão urbana, mas a ideia é levar, fortalecer, né, através de políticas públicas. Tá, então, diante dessas novas possibilidades de ocupações e rendas do meio rural brasileiro, que isso é a realidade que a gente já presencia, né, novos postos de trabalho, né, então a gente está vendo aí até na área da pulverização agrícola, né, novos profissionais, né, o piloto de drone, o assistente ali de pulverização, outros profissionais voltados à parte de tecnologia, mapeamento. Isso é um exemplo clássico agora, né? Então tem que ter a possibilidade de novos instrumentos de regularização do meio ambiente no espaço rural. Então, e trazendo isso para a realidade que eu acabei de comentar dos drones de pulverização, existe aí normas, né, que regulamentam o uso de aeronaves para pulverização, né, limitando quantidade aí de área urbana em metros, né, que você pode pulverizar, né, se eu não me engano, não pode, tem que ser acima de 20 metros de distância, né? Com relação a autorização, registro de aeronave, então tudo isso aí faz parte dessa política também, né? Estratégias pensando no desenvolvimento sustentável, né? Quando a gente fala em agrotóxicos, que agora é oficial, que tem que ser agrotóxico o nome mesmo, saiu uma nova lei aí que ele aborda agrotóxico, não é defensivo agrícola, então agora perdemos essa questão do agrotóxico, né, que é um nome muito negativo, e aí agora o nome é agrotóxico mesmo, né? Então, integrando essas variáveis econômicas, sociais e ambientais, é preciso que haja uma gestão do espaço rural e urbano. Então, integrar as duas coisas, né? Por meio de instâncias que superem essa parte administrativa. E aí tem que ter instrumentos inovadores, né? A nível tanto territorial, local, dinâmicas, né? Que integrem mudanças nessas atividades, né? Porque elas não se reproduzem isoladamente. Um exemplo disso mesmo é
aquele produtor que sozinho, muito difícil, por exemplo, produção de leite, né? Ele tem que, o ideal é ele participar de uma cooperativa, né? E até, de certa forma, a partir dessa organização, né, ter um melhor apoio aí na parte de distribuição do seu produto, tá? Então, tudo isso daí envolvendo, logicamente que é especificamente voltado para a área rural, mas a integração aos mesmos benefícios que existem na área urbana. Né? Então, as políticas públicas teriam que ser adaptadas, isso já existe essa adaptação de cada território, né? Cabendo às esferas públicas, federais e estaduais uma formulação de um instrumento de caráter diretivo ao poder público local, a definição de instrumentos operacionais. Então, por exemplo, nós temos as leis estaduais e federais, mas nós temos leis municipais, né, que, sendo mais restritivas, elas se sobressaem às outras. Né? Aqui em Palmas nós temos até esse exemplo também. Né? Tem a lei do município, ela acaba sendo mais restritiva, né, nessa parte se eu não me recordo, mas na parte de área de preservação permanente, se eu estou bem me recordando aqui, mas ela acaba sendo mais restritiva em alguns quesitos ambientais, mais do que até a lei federal, né? Então, a partir de forma específica, né, atendendo aos municípios, aos territórios de forma específica, né, fortalecendo aí a organização social e aí a participação deles também, né? Então, a importância da organização participativa na formação de redes para gestão territorial, avaliação ambiental das atividades rurais. Então, tem uma participação de todos. Então, são os conselhos, né? Conselho de meio ambiente de um determinado município, né? E englobando aí também a questão de tecnologia, a parte de pesquisa, né? Tem órgãos como a Embrapa que contribuem com isso também, né? Na designação de medidas voltadas para o desenvolvimento de uma determinada região, né? Então, tem até casos aí de municípios como Lajeado, na produção, povoado ali próximo de Lajeado, na produção de mandioca. Se eu não me engano, teve uma participação aí de instituições de ensino, eu sei que teve, mas também teve uma participação na Embrapa, acredito. Né? Faz tempo que eu vi isso, mas de certa forma, de uma maneira geral, há essa participação das empresas de tecnologia. Né? Então, gestão territorial. Então, essa gestão territorial, quando a gente se refere aqui no tema da nossa aula, é justamente quando não é só urbano, é rural também. E aí a gente tem que criar mecanismos, instrumentos que abordem uma nova realidade hoje, né? Em relação ao meio rural e o meio urbano. Né? Então, território é um local, um espaço geográfico, né? Com base numa trama de relações históricas, interações políticas entre agentes que se reconhecem por uma dada identidade cultural, que configuram capacidades produtivas e econômicas que caracterizam uma institucionalidade compartilhada. Né? Então, tem as suas características históricas, políticas, culturais, né? E a sua capacidade econômica e produtiva, e participando de uma institucionalidade, então, tanto o meio rural como, nesse caso, voltando para o que a gente está falando, como o meio urbano e compartilhado. Né? Então, esse conceito de território. Né? A parte histórica, né? O desenvolvimento dos segmentos sociais que designam para si, né? Então, mais voltado à questão cultural, né? O objetivo comunitário da qualidade de vida e manutenção ao longo do tempo. Né? Então, a identidade histórica é muito voltada para a questão dos costumes, né? Da cultura, né? Do local, levando isso em consideração, do convívio social. Né? Então, a prioridade para isso é satisfazer as necessidades básicas, né? Desde as camadas mais pobres, principalmente as camadas mais pobres, né?
avançando para uma organização, né, havendo aí essa relações com relação às relações econômicas e pensando também nessa questão da capacidade produtiva, juntamente com a adoção de tecnologia, né? Então, essa gestão, especialmente para as camadas mais pobres, né? Ou seja, uma organização pensando na satisfação dessas necessidades, né? E as suas relações econômicas com a realidade que existente, né? Vinculada a essa questão urbana, o meio rural e a urbana que ele convive, né? A sua capacidade produtiva, são pequenos produtores, o que eles precisam? De apoio, né? Tecnológico, apoio logístico, né? A distribuição do seu produto, então por aí vai, né? Tudo isso daí eita, tem que ser levado. Ah, desculpa, achei que não estava gravando. Tudo isso daí tem que ser levado em consideração, tá? E aí a solução, aí tem os embates, né? Mas sempre visando o desenvolvimento, né? A integração, coordenação das atividades, recursos e agentes, né? Que com enfoque setorial, ou seja, urbano versus o rural, tá? Então pensando, voltando lá na questão desses menos beneficiados, os mais pobres, né? E aí também um outro sentido corporativista que é o agrícola versus o industrial, ou seja, existe aquela possibilidade da produção agrícola, na comercialização dos produtos, e tem também aqueles produtos que passa por um processo de industrialização, né? Então aí enfatizando aí uma relação, uma rede, né? Valorizando a localização, o município como exemplo, né? E baseado no seu potencial agrícola. Então, quer dizer, tem determinada região que o potencial dela é produção de leite, tem uma determinada região que o potencial dela é na fruticultura e existe a capacidade de haver um processamento e transformar aquilo ali em polpa de fruta, né? Então, tem que pensando nessas relações aí, né? Então, a contraponto, né, as potencialidades ambientais e comunitárias locais frente às pressões externas do mundo globalizado. Isso pode ser um enfoque aí, um paradoxo, né? Mas de certa forma isso acaba forçando a esses municípios, como exemplo, né, a evoluírem, né? Existe o paradoxo, né? Existem municípios que não possuem até pessoas que não tiveram nem contato com o computador na vida, né? E atendem a população, mas não é culpa dela, né? Porque nunca chegou até ela o conhecimento, né? E, e essa, de certa forma, essa pressão por conta do mundo globalizado acaba fazendo com que, de certa forma, eles procurem mais informações sobre conhecimento, né? Sobre conhecimento sobre aquilo que está acontecendo no mundo lá fora. Né? Mas mesmo assim a gente tem que se preocupar, né? Você não vai sair implantando algo muito tecnológico sem antes, né? Ser de forma acelerada, né? Isso deve ser feito de forma gradativa, né? Então tem que valorizar aí, né, a situação local, né? Então antes de impor a diluição da identidade territorial pela massificação engendrada pelas forças do mercado, valoriza-se novas possibilidades de inserção, desde que os produtos e serviços ofertados sejam portadores de diferenciais reconhecidos pelos consumidores, o que permite a abertura de nichos especiais, né? Então, aquela coisa, né? Aquela realidade, oferecer produtos e serviços diferenciadores, né? Que possuem um certo diferencial. Um exemplo disso aí é a própria produção orgânica, né? Tem o seu diferencial, existem as dificuldades, né? Para você fazer, se certificar, no caso da produção orgânica, até mesmo a nível de exportação. É bem exigente, né? O custo é muito alto, mas de um tempo para cá a coisa já mudou um pouco, né? Então,
mas a produção orgânica se enquadra como diferenciais, né? E conhecido por certa parte de consumidores. A gente já tem aí até lojas espalhadas pelos centros urbanos que vendem esses produtos e a procura está sendo cada vez maior. Né? A alimentação, o costume alimentar mudou bastante, né, pessoal? A gente vê menos pessoas comendo arroz e feijão, que era o tradicional nosso ali, né? O arroz e feijão, a coisa diminuiu, né? Por conta dessa nova alimentação, pensando na estética corporal, em prolongar, né? Seus anos de vida, alimentações melhores, alimentações à base de baixo colesterol, até mesmo nenhum tipo de colesterol, menos açúcar. Então, isso é uma nova realidade. E aí tem esses nichos especiais, né? Então, o aproveitamento desses diferenciais será tanto melhor qualificado quanto seja possível identificar a origem, certificar. Então, essa palavra aqui é chave. Certificar, né? Certificar a qualidade especial. Então, isso é tema do nosso mês, né? Desse mês de aula, esse mês que está vigente agora, né? Nós já tivemos uma aula sobre a parte de geotecnologias, né? Dando um diferencial para o curso de vocês aí. Agora nós estamos falando dessa parte de gestão, né? Que pensando nessa condição de gestão tanto da parte rural como urbana, a integração das duas coisas, porque o meio rural mudou bastante. Hoje você tem as características bem próximas do que a gente tem na área urbana, e na parte política e econômica, e social e ambiental, existem as necessidades e a gente tem que adequar, né, a esse convívio aí, né? E baseado nesses produtos, para poder integrar essas populações no meio rural, pensando principalmente nos mais pobres, qual é o produto que ele pode fornecer para um mercado que ele pode sair do Brasil, para um mercado externo, né? Então a gente tem essa característica hoje, né? Aqui no estado de Tocantins a gente tem até ali no Dianópolis, pelo menos há muito tempo, né? Tem cachaça lá que é produto de exportação, ela vai daqui para a Europa, né? Um outro exemplo de comunidades que não são comunidades de classe média, são comunidades de classe baixa, né? Por exemplo, Capim Dourado. Capim Dourado só tem o capim, só existe o Capim Dourado, né? O capim ali na região do Jalapão. E tem toda uma, ele é endêmico, né? Só tem naquele lugar, né? E o artesanato dele é caro, né? Caro. Se você for comprar lá, já é um preço caro. Se ele vier aqui para Palmas, já é mais caro ainda. Ele indo lá para a Europa, é muito mais caro, que é cobrado em euro. Mas aí ele precisa de uma certa certificação para isso, né? Certificando o que? A sua qualidade, a rastreabilidade, pensando nisso também, né? Então, é o contraponto local versus global. Então, é você levar um produto para o mundo, né? Possibilitando alternativas para mecanismos excludentes de classificação produtiva sendo gerados no âmbito dos mercados. Ou seja, esses produtos só vão para lá se eles passarem pelo rito deles de certificação, né? De a parte de vigilância sanitária, dependendo do produto, especificações que são orientadas, que são pré-requisitos aí a partir de certificadoras. Né? Um exemplo de certificação é o ISO 9000, o ISO 14000, né? A parte de controle de qualidade, na parte de produtos, se eu não me engano, é 14000. Né? Então, isso é uma forma de dar reconhecimento a um produto, a um serviço, a uma empresa, de uma forma geral. Então, a certificação de qualidade busca diferenciar, é isso mesmo. Então, se você vai comprar uma madeira, por exemplo, você vai preferir uma madeira que seja certificada, de uma empresa certificada, né, que já tem ali a madeira oriunda de reflorestamento, né, não é madeira de espécie nativa protegida, por exemplo, né? Isso diminuiu bastante. Se for numa casa de madeiras, que comercializa madeiras, você vai ver mais madeira
oriunda de floresta plantada do que mesmo, tem ali uma quantidade ainda, mais do que de madeira de nativo, né? Mesmo que seja regularizado, mesmo que tenha passado por um processo de licenciamento, mas você vê mais de madeira de reflorestamento, né? Então, que na verdade essas certificações são auditadas por agentes externos. Então, por exemplo, o que ele quer dizer? Se você tem uma empresa, vamos supor, tem lá 100 funcionários, você tem uma empresa que trabalha com eucalipto, né? Você compra o eucalipto e transforma isso em madeira para móveis, né? Então, se você quer uma certificação, você não pode fazer se auto-certificar. Você tem que contratar uma empresa para fazer isso. E geralmente essas empresas são de fora, dependendo do empreendimento, né? Mas existem algumas certificadoras no Brasil também, né? De difícil alcance para iniciativas locais. Pode ser alternativamente concebida como certificação participativa e inclusiva. Outros mecanismos também, né, a certificação é a denominação de origem controlada, ou seja, que pode prover a concepção de denominação de origem sustentável, que eu acabei de falar da madeira, né? Então, por exemplo, eu sei que a madeira que eu estou comprando é de floresta plantada, é vinda de um plantio de teca, né, independente do produto ou setor, inclusive quanto à convergência de modos de geração de meios de produção, tá? Então a coisa a gente já começa a entender, né? Primeiro a gente teve que falar, né, na situação entre o meio urbano e o meio rural, que existe uma outra realidade hoje, até mesmo as pessoas até não, elas preferem ficar no meio rural, porque hoje a gente busca muito a questão da qualidade de vida, né? E o meio rural proporciona isso, porque os meios urbanos hoje estão uma loucura, vocês sabem muito bem disso. E você consegue trabalhar, né? Você está lá na sua chacrinha ou fazenda, o que quer que seja, você tendo internet lá, você consegue trabalhar, consegue fazer tudo. Consegue ter uma vida da fazenda e consegue ter uma vida normal de uma pessoa urbana, né? Hoje não é impossível isso. Antigamente que era complicado, que a gente não tinha energia, não tinha nada. Tá? E aí, para destacar esse meio rural, a gente tem que entender quais são os produtos que eles se destacam. E para tentar levar esses produtos para a nível global, eu tenho que passar por o quê? Por certificações. Ou rastreabilidade, né? Dando aí, demonstrando de onde vem esse produto, qual que é a realidade desse produto. E aí acaba o quê? Aqueles que não se preocuparam com esse tipo de iniciativa, o que acontece com eles? Eles são excluídos, né? São excluídos, eles podem até vir a ter problemas gerenciais, econômicos, aí, dependendo da empresa, né? Então, isso aí a gente tem que pensar também. Né? Então, uma outra questão, né, para o desenvolvimento territorial pressupõe o quê? A participação, a atuação, né, do governo, de instituições de sociedade civil, né? Por exemplo, como o caso de órgãos como Rural Teams, Natura Teams, né? E a atuação tanto nesses locais como regionais, levando o que? Aprendizado comunitário e institucional. Então, não são apenas os órgãos, né? Até o exemplo que eu dei de outras instituições de ensino, como o Senac, que na verdade o Senac, você vê ao pé da letra mesmo, é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Esse é o foco do Senac, levar o conhecimento para o proprietário, para as propriedades rurais, né? Para o meio rural. E leva, né? Oportunizando aí, né? Que passa a fortalecer a integração econômica e técnico-produtiva, ou seja, às vezes o produtor não sabe nem o que é receita, o que é despesa. E será que ele está tendo mais receita ou mais despesa? Ele tem um gasto, está tendo um gasto, mas ele está tendo um gasto ali descontrolado e ele não sabe nem se ele está tendo lucro. Isso é uma realidade de muita propriedade, né? É levar a parte de tecnificação, uma ordenha, por exemplo, né? Mudar, sair do método antigo e passar por uma ordenha, né? Uma ordenha mecanizada, né? Então, isso aí é uma evolução também, né? Até mesmo, às vezes, não precisa ser só um equipamento de ordenha, às vezes é só uma metodologia ali, às vezes
até você chegar a aprender um pouco sobre informática, né? Aprender ali sobre como tabular seus gastos, né? Organizar suas contas. Isso aí já é algo que vai, de certa forma, organizar a vida de um produtor, né? E aí melhora a comercialização da produção. Então, logicamente que a, tanto nessa parte que eu falei muito da capacitação, mas pensando na organização do governo, né? Por exemplo, dando a oportunidade de comercializar os produtos que são produzidos da produção rural, né? Porque às vezes é complicado. Você tem ali a produção, mas onde é que você vai vender isso? Né? Então, isso tem que estar bem alinhado, né? E aí outros acessos ao mercado também. Né? Outros atores de capital social, então capital, um fator de que representa um certo estoque na economia, né? Ampliar seu alcance a elementos intangíveis, como serviços ecológicos, né? Na parte ambiental, se preocupando principalmente com o meio ambiente, com as vegetações, né? Com o meio natural, capital natural, bio, a, a fauna, a flora, a educação, né? Os seres humanos também. A educação, a capacitação do capital humano. Esse termo capital humano é bem interessante, porque a gente sempre tem um conceito de sustentabilidade voltado para o social, o econômico e o ambiental. Mas eu colocaria aí um, mais um pé aí, nesse tripé, ficaria meio que com 4 pés aí, que seria a introdução desse capital humano, né? Porque que adianta o ambiental, o social e o econômico sem as pessoas? Né? Vocês concordam comigo? Vou até levar esse tema aí para uma discussão depois em um meeting. Né? Então, importante para fatores propulsores de desenvolvimento. Né? Então, é aquele capital designado para o que é natural, para a educação, né? Para o capital humano, para as pessoas, né? Proporcionando aí, ó, o desenvolvimento. Tá? Os grupos de interesse, então, nós temos o quê? Se a gente falar no meio rural ou na parte ambiental, as associações, né? Tanto associações de produtores como associações de técnicos, né? Que fazem parte do meio rural e ambiental. Nós temos os sindicatos, né? Que aí na parte dos profissionais, né? Nós temos aí as associações que eu já comentei com vocês, né? Então, né, devem conhecer, então as organizações locais de agricultores devem conhecer uma maior estabilidade e consolidação mediante um aprendizado histórico marcado por oscilações. Então, ou seja, deve conhecer ali, né, o local de acordo com o seu histórico. As variações, cada município tem uma característica econômica diferente, uma situação diferente, né, e uma produção diferente. E aí, essa aprendizagem coletiva deve se adaptar à realidade de cada região e assim fortalecer, né, a base política, elementos essenciais, né, e aí você cria esses grupos de interesse. Né? Então, na verdade, só resumindo, né, nós temos essas organizações que conhecem a região. Então, por exemplo, a associação aqui, uma associação de um determinado profissional, está aqui há muitos anos, conhece né, as oscilações que tem, as variações que tem. Né? Então, esse aprendizado tem que ser marcado para isso. Né? Então, por exemplo, um exemplo clássico aqui, né? Qual é o grupo de interesse, por exemplo, se for, no caso, eu dou um ministro um curso de informática, né? Qual seria um grupo de interesse que se interessaria por esse curso de informática, né? Então, com certeza, cria-se essa demanda porque existe, por exemplo, no município, grande quantidade de pessoas que lidam com informática e requerem hoje uma capacitação para poder melhorar aí a sua atividade cotidiana, né, num órgão do governo, ou seja onde for. Né? Então, só um exemplo para isso daí. Os mediadores, né? Então, os mediadores, né, têm os conhecimentos dessas necessidades e capacidades de uma comunidade, né? E as formas de conduzir isso para atingir os grupos, né?
Então, esses mediadores contribuem, a esses mediadores serão contribuídas as negociações com as instituições, assim como a atuação dos movimentos de inclusão dos participantes no processo de desenvolvimento. Então, o papel fundamental desses mediadores, que aí nesse caso aqui são o quê? Sociedades governamentais e não governamentais, sindicatos, que eu já dei o exemplo para vocês, movimentos sociais, né? Uma ONG, sei lá, alguma coisa, algum movimento aí social em prol das mulheres no agro, sei lá, alguma coisa desse tipo. Serviços de pesquisa, então isso aqui pode ser em parceria com instituições de ensino e até mesmo com órgãos como Rural Teams ou Embrapa, né? E extensão. Então a participação social, levada ao que? Aos anseios da comunidade. Isso é extensão, né? Isso é extensão. Isso é pesquisa e extensão. Você desenvolver conhecimento juntamente com as comunidades. As faculdades fazem isso, né? Por exemplo, desenvolve, por exemplo, uma instituição de ensino desenvolve alguma atividade ali no Luzimangues, com a comunidade do Luzimangues. Então leva lá seus professores, por exemplo, na área da agronomia, da gestão ambiental, na área da engenharia ambiental, leva lá seus professores do curso, leva alunos lá para ajudar e, de certa forma, atender os anseios da comunidade nas dificuldades que eles encontram, né? E isso são os mediadores que podem promover esse tipo de coisa. Então, as organizações que eu já comentei com vocês, a participação social e política como expressão dos anseios, né? Levando essa é a realidade dos mediadores. Tá, então, ó, desenvolvimento rural, então a gente já sabe, né? O rural se desenvolve muito, né? Nossa realidade aqui do Tocantins, demais até né? Nós desenvolvemos muito. Mas e de forma sustentável, né? Isso se desenvolve de forma sustentável. E aí nós sabemos, né, que lógico que tem as exceções, né, do cara que vai lá, não tá nem aí para nenhum tipo de sanção, e acaba absorvendo as multas, e isso aí às vezes não causa nem impacto, nem 10% do que ele tem ali de patrimônio, ou que ele... Mas o que a gente tem que pensar é na questão da conscientização, da sensibilização. E a gente tem que sensibilizar, levando em consideração que se ele não promover de forma sustentável o seu plantio, a sua produção agrícola, ele está perdendo dinheiro porque pelo fato dele estar extinguindo um recurso ali, como por exemplo a água, né? Como por exemplo a sua mata ali ao redor, a reserva que ele tem. E para isso tem os instrumentos, né? Que a gente já comentou, como o próprio CAR, né? O próprio licenças para desmatamento, as licenças da propriedade rural, né? Que já são previstas em lei, tá? Então, ao desenvolvimento rural dirigem-se à implementação de medidas que integrem as comunidades locais. E aí é outra coisa, pensando nas comunidades locais, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma grande fazenda, eu tenho que dar essa oportunidade para as comunidades locais, né? Tanto na parte da produção como na parte de trabalho, né? De serviço, de oferta de emprego, né? Que difundam os resultados de trabalhos realizados para se obter informações sobre a situação social, econômica, ecológica da área, que promovam as intervenções, seja de assistência técnica ou das decisões de políticas públicas necessárias para a promoção do desenvolvimento com base na região territorial, né? Então, é aquilo que eu comentei na aula anterior de geotecnologias, né? Então, por exemplo, eu tenho uma grande região e aí eu já fiz um estudo, né? E aí eu já tenho resultados desse estudo sobre o seu potencial dessa determinada região, né? E então eu já obtive informações, né? Então, levando isso agregando ao que eu já falei, porque o que eu falei em relação ao desenvolvimento rural sustentável foi o pensamento, né? O pensamento como é que se deve ser feito, mas a partir dos estudos, né? Eu tenho resultados e aí esses resultados, e aí não envolve só sensoriamento remoto, né? Envolve estudos também na parte econômica, que é uma avaliação que deve fazer, e na parte social, né? Então, por exemplo, um exemplo de projeto que
que é dessa magnitude, que eu acho que eu já comentei com vocês, já, é a avaliação de impacto ambiental, né, de uma determinada área, de um EIA-RIMA, né, de um estudo de impacto ambiental, que tem lá como metodologia a aplicação de um checklist. Né? Então, ele tem como você ver toda a situação social, econômica, ecológica, né? E aí, a partir disso, promover as intervenções, né? Seja uma assistência técnica ou alguma decisão que envolva política pública, né? Tendo o intuito de promover o desenvolvimento dessa região. Né? Então, voltando lá ao EIA-RIMA, né? O EIA-RIMA é um projeto que ele vai identificar ali quais são os impactos de um determinado empreendimento, por exemplo, como uma usina hidrelétrica. Né? Isso só para a gente entender o EIA-RIMA. E nesse estudo ele vai avaliar lá os impactos negativos e positivos, quem são os impactados, né? E no final ele tem que prever alguma medida para compensar isso, né? Alguma medida mitigadora ou compensatória, né? Pensando nisso. E envolve toda a comunidade, né? No EIA-RIMA tem lá as audiências públicas, tem a parte de entrevistas, né? Envolvendo a parte social, tem a análise econômica, a viabilidade econômica desse projeto, e a questão ecológica, né, da área. O que vai perder de vegetação? Né? Qual vai ser o impacto? É mais positivo ou é mais negativo? Quanto de emprego vai gerar isso? Né? Pensando no estudo de impacto ambiental, que é um instrumento, que aplica-se aí a um empreendimento, né? Quando você vai antes da realização do empreendimento. Né? Então, voltando aí para o desenvolvimento rural, né? E tem essa parte, o estudo também, né? Envolvendo para poder identificar qual que é o potencial, para que possa entrar ou com assistência técnica. Então, por exemplo, eu analisei ali a região de Paraíso, né? Fiz uma análise social, econômica e ecológica, e aí eu identifiquei lá, vi a parte econômica e social, entrevistei pessoas, fiz uma análise geral, né? Uma ecologia da paisagem, vi lá os ecótons, vi também o seu potencial, analisei ali a questão das bacias hidrográficas, os cursos d'água, e aí entrei com a parte de assistência, né? E que vi ali uma necessidade numa determinada área, por exemplo, vi que poderia estar se iniciando, né? Estou supondo, um aumento de degradação de áreas de APP, então poderia entrar com uma ação pública, uma política pública para ajudar essas pessoas a manter as áreas de preservação permanente. Isso é uma realidade, né? Existe esse projeto. Né? Eu não sei como é que ele está aqui em Palmas, mas já existiu essa iniciativa aqui, que é o produtor de águas, né? Mas eu sei que esse projeto existe em Minas Gerais. Inclusive, eu posso até depois mostrar a reportagem para vocês que tem do Globo Rural, onde o produtor ganha, né? Se ele ganha para poder fazer uma cerca, né? Ele ganha recurso e no final do ano ele ganha até dinheiro, né? Se ele realmente preservou, né? Ele tem lá os incentivos monetários até para isso, tá? Então, os provedores, então aí, ó, nessa parte envolve, né, ciência e tecnologia devem auxiliar. Quem é que desenvolve ciência e tecnologia? São as instituições de ensino, né? A Embrapa, em parceria com empresas, né, que, por exemplo, empresas na área de produção de sementes, né, na parte de manejo, conservação do solo, né, que levam aí a solução para esses problemas encontrados nas atividades. No caso, no meio rural, que é o nosso tema, né? Então, não existe solução pronta, né? Então, tem que ser algo que busque aí integrar as comunidades locais. Então, tem que ter a participação deles, né? Né? Levando esse auxílio aí. Porque até mesmo porque eles que possuem o conhecimento, né? Então, como é que você vai desenvolver uma pesquisa ou um produto específico para uma região se você não conhece a região e não deixa ninguém participar que seja da região? Essa é a ideia. Não existe isso, né? E aí até, ó, por exemplo, a indicação de pontos apropriados para a coleta de dados,
Então, por exemplo, isso é muito feito na parte de projetos, por exemplo, projeto plano de saneamento, né? Existe até o novo marco aí de saneamento, que saiu agora, eu não me recordo, mas, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa do município, você deve ir em algum agente lá, né, em algum mediador, que te vai dar dicas onde você vai coletar dados. Eu já participei desse tipo de coisa, e aí eu cheguei até o pessoal até da vigilância sanitária, e eles me deram os caminhos, né? Não, você vem aqui, pega aqui, nós temos uma base de dados, né? Então, levando ali o interesse comum da região para formulação de formas de manejo alternativas tecnológicas adequadas. Então, aí nesse caso, né, do plano de saneamento, é para você chegar até um plano de saneamento, que aí no plano de saneamento envolve o quê? A parte de pavimentação urbana, a parte de drenagem pluvial, a parte de esgoto, né, e a parte de aterros sanitários. Então, são vários dados que você tem que buscar para poder viabilizar esses projetos, né? Qual é a população que será atendida? Aonde deve ser alocado um aterro sanitário? Né? Então, qual que é o melhor local que não vai impactar tanto as atividades do município? Né? Desde que ele seja implantado de forma correta, né? Porque aterro é aterro, lixão é lixão. Né? E aí, pensando nas necessidades do município. Tá? Então tem que se pensar nisso tudo aí. Né? Então, os resultados dos trabalhos devem prover. Então, o que são esses trabalhos científicos? Por exemplo, eu estou entrando no curso agora, mas vocês devem ter projetos de iniciação científica, né? Então, em parceria com a instituição de ensino, no caso a Unitim, você pode desenvolver um projeto no município de vocês aí, né? Fazer, né? De repente desenvolver alguma coisa, não precisa ser um produto, mas alguma metodologia, né? Que minimize, né? Ou de certa forma agilize as coisas, tanto pensando nessa questão sustentável e no início do tema que foi comentado, nessa na viabilização da conciliação entre o meio rural e urbano, né? Então, ferramentas para análise, armazenamento, né? Comunicação de informações, bem como a projeção ao longo do termo de tendências e alternativas para o desenvolvimento sustentável. Então, o que Getz et al., né, que é de 1999, o que ele quer dizer com isso, né? Que os resultados desses trabalhos, né, eles devem chegar a esses resultados até a população, né? E aí eles devem estar munidos aí das metodologias de ferramentas para a realização de análise, armazenamento e comunicação de informações, principalmente isso, comunicação de informações. Então, quando um trabalho desse é finalizado e tem esses resultados, ele é publicado, né? Seja numa revista, ou seja no governo, né? Dependendo da sua esfera. Então é igual você fazer um artigo para o curso de tecnologia e gestão do agronegócio. Você pode fazer um artigo e esse artigo é publicado numa revista. Essa é a ideia. Aquela pesquisa que você desenvolveu, ela deve ser divulgada. Por mais que você não tenha resultados positivos, mas pelo menos o povo sabe o que você teve, como é que você fez e teve esse resultado negativo. Então é benéfico também. Né? Quer dizer, a gente fala na estatística, deu uma variação muito alta, ou então não deu resultado nenhum. Mas muito pelo contrário, teve resultado. Porque a gente já sabe que daquela forma não teve resultado, então a gente tem que procurar outros métodos para poder ver se a gente tem outros tipos de resultado. Entendeu? Então essa é a ideia. Então essa é a ideia da ciência, né? Que a gente já comentou anteriormente. Ciência, tecnologia, comunicação, essa é a ideia. Beleza, pessoal? É isso aí. Até a próxima. Espero que tenham gostado. E a gente, qualquer coisa, manda e-mail, né? Os tutores EAD, os tutores presenciais aí. Agradecer a participação deles. Desculpa aí se eu não mencionei vocês antes, mas agradeço o apoio de todos. E isso aí, vamos em frente. Valeu!